Olá, que a paz esteja com você, que bom ter você aqui no canal das Boas Notícias, esse canal que foi separado por Deus para levarmos as boas notícias de Deus. Boas notícias essas que nós estamos tratando a respeito do arrebatamento, que o arrebatamento é uma boa notícia, né? Este acontecimento para alguns são temerosos, estão temendo esse dia. A questão de você ter medo é a questão da novidade. Eu quero acreditar que seja esse o sentido de você ter medo, e não do sentido de você ter medo de ficar, né, nesse dia do arrebatamento. Não, eu acredito que seja o medo de você não saber como é que vai ser, quando é que vai ser, como vai ser. Mas o medo de ficar é exatamente isso que a gente vai querer tirar isso de você durante essa série do arrebatamento, tá bom? E nesse segundo episódio, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu aconselho você a assistir o primeiro episódio, que fala a respeito dos 4 primeiros sinais do arrebatamento da igreja. Se você não assistiu, a gente vai deixar aqui no card acima e você pode estar assistindo depois, tá bom? Jesus, ele deixou registrado a respeito do princípio das dores. Mas antes, não tem como a gente entender o futuro sem antes a gente compreender o passado. Entenda que Deus, ele não está limitado, grave isso na sua mente. Deus não está limitado, Deus não é preso dentro do nosso tempo. Deus não é governado pelo tempo igual o ser humano, os mortais. Não, a gente tem um momento da gente acordar e um momento da gente dormir. Ou seja, a gente é limitado ao tempo. Não tem como você chegar e falar assim, eu vou ficar acordado pro resto da vida. Não, a gente é limitado ao tempo. Ao tempo. Tem um momento que a pessoa nasce e tem um momento que a pessoa ela vai fechar os olhos dela mortalmente falando, que ela vai morrer. Ou seja, isso é certo. Ou seja, a pessoa ela está limitada a um tempo. Deus não. O eterno não. Eu vou te explicar de uma maneira bem didática para você poder compreender a respeito de Deus e o tempo. Imagine que aqui seja o tempo. Aqui está o passado, o presente e o futuro. E Deus está olhando de longe esse tempo. Está compreendendo? Deus está vendo de longe esse tempo. Tanto o passado, quanto o presente e como também o futuro. Ou seja, quando Jesus ministrou o capítulo 24 do livro de Mateus, ele justamente estava falando de algo que poderia acontecer para os apóstolos anos depois, ou logo em seguida da sua partida, ou milhares de anos depois. Então, ou seja, há um grande mistério. E a gente vê pelo capítulo 24, no versículo 9, ele diz que eles, um dos sinais também, que eles seriam atribulados. Bem, os discípulos foram atribulados, os apóstolos seriam mortos. Ou seja, isso aí já vem acontecendo já. Sereis odiado por todas as nações. Quem nunca foi zombado por servir a Jesus, por estar andando com a Bíblia nas mãos? Quem nunca foi zombado, deixa aí nos comentários. Quem nunca foi zombado? Você já foi zombado já? Porque você vai à igreja, porque você leva a Bíblia, porque você professa a fé? Com certeza você já foi já. E isso Jesus está dizendo que é apenas o princípio das dores. É o princípio já que indicando, é aquela luz amarela, né? Sabe, dos sinais, do semáforo. É a luz amarela já indicando, atenção, está chegando o grande dia do arrebatamento. E o grande dia, esses sinais antecederiam, que seriam alguns apóstolos sendo mortos, exceto João, todos foram mortos. Seríamos odiados, isso acontece até nos dias de hoje, há uma grande discriminação a respeito de quem é evangélico, de quem é crente, independentemente da placa, que eu não estou aqui para falar dessa ou daquela outra igreja, instituição, não. Fala das boas notícias de Deus, da palavra de Deus. Aí ele vem e diz o seguinte, olha só o que ele fala no versículo 10, Mateus capítulo 24, versículo 10. Diz o seguinte, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meu irmão, aqui ele não está falando apenas, vamos dizer assim, do mundo, das pessoas que vivem a lei, ao mercê deste mundo, não. Ele está falando também a respeito de dentro da igreja. Ele está falando a respeito de dentro das ovelhas de Jesus. Das ovelhas de Jesus. Ele está dizendo, olha, nesse tempo, onde muitos irão se escandalizar. Ou seja, dentro da igreja vai ter muita gente que vai se escandalizar. Que vai acontecer algumas coisas que a pessoa vai ficar pasma, vai cair o queixo. A pessoa vai regalar os olhos. Como é que pode acontecer isso? Como é que pode fulano fazer uma coisa dessa? Bem, Jesus já deixou bem avisado. Já deixou bem avisado já. Por isso que o senhor, a senhora tem que blindar a sua mente diante de algumas coisas aí. Tem que blindar a sua mente. Tem que guardar a sua mente e a sua fé. Aí ele fala que muitos irão trair, odiar uns aos outros. A gente vê isso também acontecendo. E vê muito acontecendo.
Mas aonde eu quero chegar é exatamente o que está escrito no versículo 12. Mas antes, ele também fala no versículo 11 a respeito dos falsos profetas, que enganaram a muitos. Pastor, existe os falsos profetas? Existe. Pastor, como é que eu faço para me saber se fulano, beltrano é um falso profeta? Duas coisas. Uma é impossível você saber. Uma você sabe. É a profecia que não se cumpre. E a outra, só a criatura mesmo para poder saber. Porque está aqui dentro, no coração dela. Qual é a intenção dela em fazer aquilo? Qual é a real intenção? Como disse Davi, Senhor, tu sonda o meu coração. O Senhor esquadrinha a minha mente. Ou seja, é somente aqui, para poder saber. Porque uns faz por interesse, outros faz por ganância, por isso, por aquilo outro. O real profeta, o homem de Deus, a palavra dele não cai por terra, porque a palavra dele não é dele, vem de Deus. E depois o coração dele é puro em fazer aquilo. Então, são duas coisas fundamentais a gente saber disso. Mas o versículo 12 a gente pode trazer para nós, esse versículo 12. Que o versículo 12 diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Mateus capítulo 24, versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, meu irmão, multiplicar quer dizer que o negócio vai ficar alarmado, o negócio vai crescer de forma, vamos dizer assim, sem precedente. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriariam. Ou seja, em outras traduções diz de quase todos se esfriaria. Bem, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, a iniquidade vai se multiplicar de maneira grande e muitos irão se esfriar na fé. O que é, pastor, a iniquidade? A iniquidade é o quê? De forma bem resumida, é o pecado consciente. É aquela pessoa que ela está fazendo algo que ela sabe que é errado e está fazendo. E continua praticando. Fez hoje, fez amanhã, faz depois da manhã, e ela não pretende parar. É a iniquidade. Ou seja, é o pecado consciente. É algo que ela consegue parar. É algo que ela consegue frear. Falar, não vou fazer. Mas ela não está nem aí. O amor dela por Deus, pela palavra de Deus, se esfriou. Não está nem aí. Ela vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso é muito triste, porque esse é um dos sinais também que ele está prestes, está à porta para arrebatar a sua igreja. E muitas dessas pessoas, elas irão ficar. Versículo 13, ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tá aí, meu irmão. Então tá aí. Não precisa você ter medo. Quer ser salvo? Persevere. Quer ser salvo? Continue seguindo, olhando para Cristo. Quer ser salvo? Continue guardando a palavra de Deus. E acabou. Acabou. Se você perseverar naquilo que Jesus disse, seguindo a Jesus, você será salvo. Isso não é palavra de apóstolo, não é palavra de bispo, de pastor, desse, daquele outro, não. Essas são as palavras de Jesus, dizendo para a sua igreja. De Jesus dizendo para os apóstolos, para os discípulos. Aí ele fala a respeito de um sinal que a gente está vendo acontecendo, até através desse vídeo. Ele diz, versículo 14, e será pregado esse evangelho. O evangelho é o quê? As boas notícias. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, ou seja, o último sinal que ele deixa é a respeito do evangelho do reino, que será pregado por todo o mundo. Ou seja, só através dessa palavra, ela está aí agora e você assistindo, isso já é um sinal. Porque aonde você está? Deixa aí nos comentários de onde você fala. Um exemplo. Tem gente falando de todo, do norte, do sul, do leste, do oeste, gente falando de bairro tal, bairro X, bairro Y, cidade tal. Ou seja, o evangelho, ele está sendo ministrado por todo mundo. Por todo mundo. E esse é o último sinal que Jesus deixa aqui nesse segundo episódio, né, que a gente está ministrando, que o evangelho seria pregado por todo mundo. Então está na hora de você que talvez de alguma forma se esfriou na fé, você pegar e dar uma alavancada novamente. Voltar ao primeiro amor, se afirmar com Deus, estar firme com Jesus. Por exemplo, a gente está finalizando aqui o ano de 2022 e talvez você está aí ainda nessa mesma situação, cometendo as mesmas iniquidades,
Está na hora de se colocar um pé no freio nessa situação. Falar, não, eu vou mudar, eu vou dar uma reviravolta, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou me apegar com Deus. Até quando você vai ficar nessa situação? Está na hora. Esse vídeo não chegou a você à toa, não. Não chegou à toa. Ah, foi minha mãe que compartilhou comigo, foi meu pai, foi meu irmão, foi um amigo, foi um colega. Ah, foi fulano, foi Beltrano. Não importa. Se chegou até você, foi o Espírito Santo que fez chegar até você. E as palavras que estão sendo ditas aqui não estão vindo de mim, não. Está vindo de Deus para você. Porque o meu único interesse, aqui eu revelo para você a segunda lei lá do versículo 11, né? A respeito dos profetas. O interesse do meu coração é que você venha voltar ao primeiro amor. Que você venha estar firme com Deus. É de vocês pegar e falar, não, vou me afirmar com Deus. Amém? Que essa seja a sua atitude a partir de hoje. Não deixa finalizar esse ano da mesma forma, não. E talvez você está vendo esse vídeo também depois do ano ter virado também. Não deixa terminar esse outro ano, terminar esse mês, terminar essa semana da mesma forma, não. Que seja hoje. Que seja hoje. Talvez esse vídeo seja a sua última oportunidade. Talvez seja a sua última oportunidade. Então volte ao primeiro amor, tá bom? Se você vai voltar, ou se você está desanimado, está fraco, eu vou fazer uma oração por você, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Pai, eu oro por essa pessoa e peço ao Senhor que essa palavra esteja no coração dela. Meu Deus, ela não está nesse vídeo à toa e nem orando agora à toa. Que o Senhor possa fortalecer. Tira, Pai, todos os grilhões de Satanás, do diabo, do coração dessa pessoa, da mente. Talvez ela se entristeceu, se escandalizou. Alguém, meu Deus, fez algo para ela que deixou ela desanimada, que fez ela se afastar da igreja. Que ela venha se fortalecer novamente no Senhor, estar firme contigo. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. E você que assim crê, diga, eu creio. Você que está voltando novamente para o Evangelho, para Deus, para Cristo, com seus olhos fechados, fale com Deus isso, renove a sua aliança com Deus agora aí, em nome de Jesus. E que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Você está abençoado no nome do Senhor Deus, tá bom? Olha, eu queria que você deixasse o seu nome aí para oração, compartilhasse esse vídeo, tá bom? Deixasse o seu joia aí, que você curtiu o vídeo, tá bom? Isso vai ajudar bastante, vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante, que ele precisa alcançar o máximo de pessoas possível. E isso vai ser bom, que aí o Evangelho vai ser levado, o Evangelho é as boas notícias de Deus, as boas novas, sejam levados pelos 4 cantos da terra. Que Deus o Pai, eu não estou aqui levando a palavra de Deus para você.